A Polícia Civil concluiu uma investigação sobre uma tentativa de homicídio e um homicídio que ocorreu no norte do estado. A suspeita é que o crime possa ter relação com uma organização criminosa. E o que chama a atenção é o número de indiciados. Mas quem vai trazer mais detalhes para a gente é o Juan Todescati, que ele já está a postos, já está ao vivo. E aí o Juan vai esclarecer. Juan, uma investigação complexa, né, realizada pela polícia, e parece que teve bastante gente envolvida nessa situação aí. Como é que foi, o Juan Todescati? A partir de agora, a informação. Pois é, Moreira, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a Tribuna do Povo nessa sexta-feira. Esse caso, a investigação desse crime, começou em outubro do ano passado com a morte de um jovem em Barra do Sul. A Polícia Civil ali de Araquari passou a investigar então esse homicídio e descobriu que havia uma ligação entre a facção criminosa que atua na região e a morte desse jovem. Por isso, 9 pessoas foram indiciadas por essa morte. A Polícia Civil concluiu que eles agiram como uma espécie de estado paralelo. Devido a uma dívida e algumas desavenças que esse jovem tinha com a facção, eles acabaram julgando e decretando a morte dele em outubro do ano passado. Eles chamam exatamente, eles usam essa palavra, o rapaz foi decretada a morte dele. Ele tentou fugir de uma primeira ação, por isso, ou melhor, ele conseguiu fugir de uma primeira ação, por isso a tentativa de homicídio. Ele escapou e permaneceu escondido por 3 dias. Depois disso, a própria facção teria convencido ele que havia perdoado essa dívida, que havia desculpado. E esse jovem acabou voltando para a rotina dele. Era só uma armação, uma emboscada, para que aí sim ele fosse morto. Ele foi morto em outubro de 2019, com diversos tiros na região da cabeça. Esse crime aconteceu em Barra do Sul, região central do balneário Barra do Sul. A Polícia Civil, então, concluiu o inquérito sobre a morte desse jovem e indiciou 9 pessoas. Essas 9 pessoas teriam envolvimento. Entre elas, o mandante, o responsável pela execução. Então, são várias pessoas. Quem atraiu ele para essa emboscada. Então, cada um com a sua responsabilidade por essa morte. 7 dessas pessoas já estavam presas na Operação Narcos e outros 2 estão foragidos ainda. Todos suspeitos de fazerem parte, então, dessa facção criminosa que atua ali na região de Araquari. Um trabalho difícil da Polícia Civil de juntar essas peças, mas que agora foi concluído pelo indiciamento desses 9 integrantes que seriam integrantes de uma facção criminosa. É isso, Moreira, mais um crime aí que está sendo esclarecido pela Polícia Civil, dessa vez ali em Araquari. E agora imagina o trabalho, né, por parte da Polícia Civil para esclarecer, para montar esse quebra-cabeça todo. 9 pessoas envolvidas, quem fez o quê, quem mandou, quem era responsável, quem executou, da onde partiu a ordem. É uma coisa, inclusive, parabenizar até o doutor Escudeiro, não sei se foi ele quem presidiu essa investigação, né? Exatamente. Como bem você falou, um quebra-cabeça. Ele pega uma mensagem no celular de uma ligação que foi feita num dia, é tudo construído mesmo para que tenha fundamentação nesse indiciamento, para que tenha realmente as provas suficientes para determinar que essas 9 pessoas tiveram um envolvimento. Até porque, muitas vezes, esses crimes envolvem até mesmo pessoas que já estão presas, né, Moreira? Então, a facção criminosa atua aí em diversos braços, digamos assim, cada um com a sua função, e nesse caso aí a Polícia Civil indiciando essas 9 pessoas por essa morte. 7 delas já estão presas, inclusive, e agora vão ter que responder também por esse crime. Os outros 2 continuam sendo procurados pela Polícia Civil.